Bom, então estamos aqui em mais uma oficina de hoje. Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco, fechando a noite, né? Hoje foi aí um intensivão de CBA, começou lá 9 horas da manhã e vamos terminar depois das 9 da noite. Está sendo um dia muito especial. Nós da organização estamos radiantes aqui, né, com todo esse movimento, como que está acontecendo o CBA. Estamos realmente muito felizes, né, pelas ações, pelo envolvimento das pessoas também. Está sendo um momento muito prazeroso. Como é o clima do CBA, né? Um momento descontraído, um momento leve, de troca. E foi exatamente assim que eu e a Priscila combinamos que seria também essa oficina. Eu falei, olha, Pri, eu vou deixar que você se apresente, que você sinta-se muito à vontade. Eu e a Priscila somos Obrigada. mineiras, então a gente assim já o santo bateu de primeira, né, Pri? A gente se Sem conheceu dúvida. a gente se conheceu no CBA de Lavras e ali a gente já super se identificou e desde então a gente sempre conversa, troca figurinhas. Não tivemos ainda o prazer de fazer uma trilha juntas, ainda vai Em acontecer, breve, em breve. ainda vai acontecer. Mas enquanto isso a gente vai aí trocando várias figurinhas e é um prazer imenso ter a Priscila aqui hoje. Como vocês puderam ver na palestra da Areta, nós citamos ali a Priscila, que faz aí um trabalho maravilhoso, divulgando a questão das trilhas, né? Ela tem aí um blog, tem a página no Instagram, depois ela vai falar mais sobre isso. E também ela desenvolve bastante essa ideia do SheetTub também, e ela vai aqui conversar um pouco com vocês. Então, Pri, passo a palavra para você, para que você possa se apresentar, falar um pouco sobre a sua atuação, sobre a sua formação, e desde já agradecemos muito por você estar aqui conosco. Ju, prazer é todo meu de estar podendo participar aqui do CBA, do CAA, que é muito importante para mim, né? Eu que tive presente na edição de Lavras, eu desconhecia o evento, já estava, vamos dizer, embrenhada dentro da aventura já há bastante tempo, já pratico as trilhas já desde 2006, que eu estou nesse mundo, que é o famoso mundo que você começa e não tem volta mais, né? Então, é algo que nos deixa feliz, é algo que nos move, né? Mais, não é somente praticar a trilha, é mais um estilo de vida que tudo, né? E eu agradeço imensamente a você, fico muito feliz, adorei te conhecer lá e feliz por a gente ter mantido, né? Essa amizade, esse contato e as nossas trilhas juntas serão em breve. Já estarei por aí em Santa Catarina, assim que der uma aliviada na pandemia. Mas, bom, hoje iremos falar sobre trilhas e aventuras sustentáveis, né? Que dentro desse mundo da aventura é o que mais vem pedindo para acontecer por N motivos, né? Bom, eu sou Priscila Suelen de Faria Lima, sou profissional de educação física, graduada no bacharelado e na licenciatura pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Atualmente, eu atuo como preparadora física em um estúdio de personal, onde o foco é geral, mas eu sempre tenho uma atuação muito grande com o público, que está voltado para atividades outdoor, seja escalada, seja o trekking, seja o hiking, e estou com o prazer de estar treinando uma pessoa para alta montanha nesse momento. Então, eu estou muito feliz de as coisas estarem encaminhando, né, para este rumo, para este caminho, né? Como a Ju falou, eu sou membro fundadora do Entre Trilhas e Aventuras, que é uma página, site, né? Temos uma página no Facebook e um site Instagram, onde divulgamos, YouTube também, através das redes, né? As atividades de aventura e as informações com que as pessoas precisam, principalmente para iniciantes. A começar, porque muita gente quer começar na prática, mas não consegue ter. Hoje em dia a internet ajuda muito, né? Eu falo que quando eu comecei lá atrás na prática, eu não tinha tantas informações quanto tem hoje, né, na internet. Mas nós divulgamos diversos conteúdos do mundo das trilhas, do bushcraft também, do sobrevivencialismo, que é algo que a gente está bem dentro, né?
Sou diretora regional em Minas Gerais da World Adventure Society, que é essa que eu estou vestindo a blusa, que é a Associação Internacional de Aventura, que é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que tem sede justamente aqui em BH, que tem como princípios, os princípios são guiados pelo conceito de aventura, como estilo de vida saudável, responsável, inclusivo e sustentável também, né, que é o que a gente vai comentar mais hoje aqui, né. Também organizei eventos, né, diversos, mais outdoor, assim, um deles ficou muito conhecido aqui em Minas, e alguns lugares do Brasil, que é a vivência com o Léo Rocha, que eu e um parceiro organizamos na região da Serra do Cipó, e na região organizamos o evento na Chapada dos Guimarães. O Léo Rocha é um dos protagonistas do programa Desafio em Dose Dupla Brasil, que tem como intuito mostrar, né, como você pode se portar no ambiente outdoor, se você passar por alguma certa dificuldade, né, vamos dizer que está mais dentro da sobrevivência, e ele traz essa ideia da sobrevivência mais voltada para o lado indígena da coisa. É um evento super legal, super bacana. Infelizmente, nós estamos parados com ele, mas já estamos conversando de voltar e ter mais, né? Além de outros eventos voltados para a aventura, como o Café com a Aventura, que a gente realiza pela UOS, que nós juntamos aventureiros e pessoas interessadas e pegamos pessoas para poder darem cursos de primeiros socorros, cursos de manejo de serpente, animais peçonhentos, e já realizamos bastante esse Café com Aventura aqui na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, bem pertinho de BH. Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre aventura. Eu quero me aventurar. O que eu vou fazer? O que vem acontecendo, né? As pessoas buscam a aventura, e de um tempo para cá, elas vêm buscando muito porque elas viram através do Instagram, que é uma plataforma, né? Uma rede social que, até mesmo antes da pandemia, começou a ser muito difundido esse mundo nas trilhas, né? Começou a ser muito difundida a escalada, começou a ter muitas pessoas buscando a aventura, porque muitas vezes viu o amigo indo no local, tirando uma foto, gostou daquilo ali e quis entrar para a prática. Então, isso vem se desenvolvendo, né, com o tempo, e há um tempo atrás isso estava bem difundido, até surgir a bendita da pandemia, que trouxe, né, o isolamento social, e isso fez com que as pessoas que praticavam as atividades parassem de praticar, ficassem dentro de casa. E as outras pessoas que não praticavam e que viam as outras praticando passaram a falar: nossa, eu queria ter um gostinho. Depois de tanto tempo isolado, depois de tanto tempo aqui dentro de casa, eu queria ter o gosto de praticar alguma atividade, né? Porque justamente com a pandemia veio essa falta justamente do contato com a natureza, né? Porque ficamos muito dentro de casa, grudados no nosso sofá, computador, e aí veio ainda mais forte esse desejo por estar em contato com a natureza, né? As atividades, eu vou falar mais das atividades que eu tenho mais contato, né, por praticar ou por perceber mais sendo realizadas aqui na região de Belo Horizonte, a região da Serra do Cipó, a região da Serra do Intendente, que é o trekking e o mountain bike, né? São as atividades que eu estou mais dentro. Só que, obviamente, outras atividades, como a escalada, o canyonismo, também passaram a ter um grande apelo, até mesmo na pandemia, porque as pessoas se sentiam muito presas e começaram a ir para os lugares. No caso, por exemplo, do trekking, do hiking, aí eu tenho contatos em lojas de amigos, teve um aumento gigantesco de vendas de equipamento, né, para a prática de trekking e hiking. Por quê? Porque as pessoas estavam cansadas de ficar dentro de casa, estavam buscando esse contato com a natureza, queriam praticar alguma atividade física, e tudo que a aventura nos traz também, né, como ponto positivo, é superar os nossos próprios limites. Então, as pessoas começaram a buscar, né, esse isolamento, muitas vezes, infelizmente, grupos grandes, aí é uma reclamação minha, foram praticar as atividades de montanha, mesmo com a pandemia, e em grandes grupos, o que não é recomendado. Geralmente, eu estou só como pessoa, ou 4 no máximo, e olhe lá, durante a pandemia, né? Só que as pessoas buscaram a prática do trekking, do hiking, e ficou bem com esses 3 quesitos aí que eu
senti que estavam mais pesados e as pessoas procuravam por isso. Aqui na região, que é de onde eu tenho informação, só no ano de 2020 nós tivemos um aumento de 50% das vendas de bike. E creio que no país inteiro, eu vim acompanhando também São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas começaram muito a querer utilizar as bicicletas, né? Seja para lazer, para economia e para fuga de aglomerações. Muitas pessoas pegavam ônibus para poder ir trabalhar e passaram a ter bicicletas para poder não necessitar desse transporte público, queria ter uma aglomeração, ou como a pessoa ficou sem trabalhar também, não tinha o dinheiro, né, necessário para se gastar com combustível, então ela buscou utilizar a bicicleta para isso também, como forma de economia e como forma de lazer e prática de atividades físicas. Isso eu percebi muito dentro da cidade e fora dela também, nos ambientes outdoor, um aumento exponencial de pessoas na prática. Mas, para a gente poder falar, né, sobre aventura, é importante a gente saber o que é aventura nos conceitos, né, dos grandes estudiosos da área, né? Segundo o Simmel, 1988, a aventura entende-se como uma possibilidade de escape dessa vida diária, né, principalmente agora na pandemia, que a gente está bem trancafiado, e é até bem atual isso, né? É trazer novas experiências, ela nos traz algo intocável e fora do ordinário, esse escape da vida, da rotina, né? Seja somente no final de semana, né? Seja somente uma vez no mês que seja, isso aí traz N pontos positivos para a nossa vivência, né, de vida mesmo. Bom, e o que seria a aventura? No latim, adventure seria o que vem pela frente, lançar-se ao desconhecido. Porque por mais que você se prepare, por mais que você tenha tudo planejado para a aventura, você irá encontrar, e por mais que você saiba que ali está o conhecido, ainda tem o desconhecido, porque estamos lidando com o quê? Natureza. A natureza, muitas vezes, ela é não achei a palavra aqui certa, não, mas ela pode nos trazer algo que a gente não sabe o que vai acontecer, justamente o desconhecido, né? Por isso a importância de se preparar, sabendo que mesmo com a preparação a gente ainda pode ter uma dificuldade. Só que lançar-se ao desconhecido é algo também prazeroso, né? Segundo Humberstone, 2019, a aventura pode ser uma significativa experiência transcendente e sensual, mas também pode ser um acontecimento com um inesperado risco de vida, quando idealizada alienadamente no contexto do consumo de massa, que é o que eu vou dizer hoje, e o que muitas vezes a parte da trilha que foi difundida através das redes sociais, pegaram só o ato de ir e fazer, porque a foto do amigo é legal, e o lugar é legal, mas a pessoa não se prepara, desculpa, para aquilo. E isso é muito importante, porque todo mundo que pratica as atividades de aventura tem o direito ao risco, né? É um documento super legal que eu convido vocês a lerem, na internet mesmo você acha, sobre o direito ao risco que nós temos de estar nos locais, né? O risco é um risco de vida, mas você tem o direito àquilo, só que sempre eu utilizo a palavra preparação. Bom, com relação ao ambiente, é importante repensar esses três aspectos que são interdependentes. A prática da atividade, né, você ir realizar a atividade, seja ela qual for, independente da atividade, porém em um meio outdoor. O processo educativo para poder você chegar naquele local e saber de todas as coisas que você tem que realizar, né, dentro mesmo a preparação para tal, e a conservação ambiental, que você tem que passar por um processo educativo, passar pela prática e avaliar e saber que se você está naquele local, se você buscou a prática disso, você tem que saber que a natureza tem que ser conservada. O meio ambiente tem que ser conservado, e isso tem que entrar de qualquer forma na cabeça dos praticantes, porque boa parte dos praticantes de atividade de aventura tem o conceito firmado da conservação ambiental, mas infelizmente, principalmente as novas pessoas que entraram na atividade, infelizmente ainda não tem muito bem essa consciência. Bom, segundo Schwartz, 2002, a aventura, então, passa a ser utilizada para a divulgação de mensagens positivas de vida, propondo a geração de autoestima favorável, de certo status e até mesmo de uma possível noção de preservação, né? Essa noção de preservação é o que eu queria
pegar basicamente nessa palestra oficina, vamos dizer, iremos diretamente ao encontro da preservação do meio ambiente durante a prática das atividades outdoor. Sempre, aqui eu estou dizendo um pouco mais os prós das atividades de aventura para o ambiente, não os prós para a pessoa em si. Como a gente vai lidar um pouquinho mais com o meio ambiente, eu entrei um pouquinho mais nesse quesito. Inclusive, essa foto é de uma aventura que Ju está te esperando para a gente poder ir. Todos os demais que quiserem ir, faço questão de levar para conhecer o Vale do Travessão, que fica no Parque Nacional da Serra do Cipó. Vai ser um prazer levar todos vocês, tá bom? Bom, dizendo sobre os prós da atividade de aventura para o local, é importante a gente difundir as atividades outdoor que são realizadas naquela região. Tem certas regiões, aí vai depender dos estados, tem estado que é forte o mergulho é bem forte por ter mar, a cidade, não é o caso daqui de Minas, mas aqui está difundindo muito agora, a UOS está trazendo em breve um documentário super legal sobre mergulho em caverna, bem bacana, e tem muitas pessoas que estão praticando essa modalidade aqui. Então, assim, difundir essas atividades outdoor na região específica, né? E inserir novas modalidades. Aqui em Minas, temos muito a prática do trekking, do hiking, no mountain bike. E da escalada também, né? Inclusive a Serra do Cipó, o Dimitri deve saber, é um local excelente para a prática de escalada. Eu não estou muito envolvida, mas quero me envolver mais também. Então, inserir essas novas modalidades no local. E isso gera um desenvolvimento do comércio local, né? Ainda mais em momentos agora, ainda de pandemia, mas um pouco mais amenizada, essas pessoas tiveram problemas seríssimos de renda, né? Então, desenvolver esse comércio local é importante e é um pró das atividades de aventura, né? E isso leva ao sustento dos moradores, né? Através do turismo e através da visitação das pessoas que estão por lá, né? Além do que traz a chance de adequação profissional, né, e essas possibilidades para os moradores locais. Muitos moradores aí estão desempregados, mas fazem um curso de guia, tem um cadastro e vai atuar como guia. Então, tudo isso, a prática de aventura traz tudo isso, né, como pró, além de outros, mas aqui eu coloquei, fui um pouco mais pontual para a gente não se estender tanto. Só que também existem os contras, infelizmente, né? Quais seriam os contras? Despreparo e falta de conhecimento próprio. Despreparo e falta de conhecimento próprio muitas vezes leva a possíveis acidentes, que leva a gastar dinheiro público com o transporte de um helicóptero do Corpo de Bombeiro. Hoje em dia, utiliza-se muito o Spot, imagino que as pessoas, algumas devem conhecer, outras não, mas é um aparelho satelital que você consegue acionar um SOS se você tiver problema no ambiente onde você está fazendo, né? E você consegue transmitir ponto a ponto onde você está. Só que tem pessoas utilizando isso de forma incorreta. Por exemplo, dei uma dor de barriga, aciona o Spot. E o Spot aciona diretamente Corpo de Bombeiros, SAMU, entre outros, né, que acaba deslocando, de certa forma, onde realmente outras pessoas poderiam estar precisando. Então, o despreparo e a falta de conhecimento, a pessoa só quer colocar a mochila e ir para a trilha sem conhecer o ambiente, sem se preparar fisicamente, e dentre outras que a gente ainda vai comentar, isso é muito perigoso. E vem aí o boom, descarte de lixo. Infelizmente, as regiões aqui, está até acontecendo algumas atividades de alguns grupos de trilha para poder ir tirar o lixo das trilhas, porque as pessoas estão frequentando mais, pessoas sem o preparo daí de cima, né, sem a falta do conhecimento, tá descartando lixo, e a gente nem precisa comentar o quanto que isso é invasivo para a natureza, né? Infelizmente também, degradação e destruição das matas nativas, que muitas vezes são intocadas, a pessoa tem a trilha para poder realizar, mas ela quer
do nada sair para outros locais. E isso acaba, o ato do pisar em matas, né, que são intocadas, ou que são tocadas ali dentro de um parque pelo ICMBio, o IEF, é diferente de uma massa, né, de pessoas pisarem naquele local. Além de abrir clareira em caso de locais que podem acampar, boa parte dos locais e dos parques não podem, principalmente os parques nacionais, e os que podem têm suas áreas de acampamento já destinadas ali. E isso, infelizmente, degrada o meio ambiente. Se as pessoas, se todo mundo que estiver fazendo a trilha cisma de sair da trilha, vai criando outras trilhas, vai abrindo novas clareiras para poder montar sua barraca, isso está uma degradação muito grande. Um outro ponto muito forte, que acontece muito aqui em Minas Gerais, inclusive a Serra do Papagaio, mais no sul de Minas, está sofrendo com isso, são as fogueiras irregulares. Né? Não sei se o motivo qual foi lá, mas infelizmente muitas fogueiras irregulares trazem incêndios que podem ir de pequenos a grandes proporções. O ano passado, aqui, o Parque Nacional da Serra do Cipó queimou 78%. A Lapinha da Serra, que é onde está mostrando a foto, que também é na região da Serra do Cipó, porém dentro da APA Morro da Pedreira, também sofreu com queimadas que devastaram a região. Então, fogueiras é algo muito difícil de tratar, porque realmente o fogo nos traz a sensação de vida, né? Acampar nos traz a sensação de ter fogo, só que para se fazer uma fogueira, e aí eu digo mais pelo lado do bushcraft, do sobrevivencialismo, tem que saber como faz, só que o ideal é não fazer, tá? Depredação de placas de sinalização das trilhas. Muitas vezes, aqui na região, e diversos parques, a placa está lá, a pessoa vai lá, picha, quebra, derruba, sendo que aquilo ali vai estar ajudando ele a se localizar no ambiente, né? E, infelizmente, tem pessoas que não têm a mínima de noção e acabam fazendo isso. Bom, rochas pichadas e riscadas. Mais para frente aqui na palestra eu vou dizer, vou mostrar, porque eu tive o desprazer de encontrar uma assim neste último final de semana que eu estive fazendo uma trilha. E isso também degrada a rocha. Para quê? Não há necessidade de você marcar algo que está ali. Não tem necessidade de se autoafirmar através de uma mensagem numa rocha. Né? Então, é algo que infelizmente também acontece muito. A retirada de plantas de espécies nativas e endêmicas, e aí seja de qualquer região, também é algo que acontece com muita frequência, porque infelizmente, te dá uma rosinha, nossa, vou levar para casa para poder plantar. Você pode estar tirando uma espécie dali sem poder, sabe? Sem poder tirá-la. É uma espécie que pode estar em extinção e você não sabe, né? É uma espécie que ela não vai viver bem no ambiente que você está levando, porque ela é daquele ambiente, então não é necessário e não se pode tirar. Além da cadeia. Se você for pego transportando de um lugar até outro, a Polícia Ambiental te parar e você estiver com uma espécie que você não conseguiu comprovar que comprou em algum lugar, isso tem pena, né? Bom, o uso de substâncias químicas poluidoras que não são biodegradáveis, e até as biodegradáveis tem que se avaliar, né, a utilização e seu mínimo, né? E a gente vai falar sobre mínimo impacto um pouco à frente, também é algo que infelizmente acontece. Já presenciei muitas vezes pessoas, e até que pensam ter uma consciência, indo na beira dos rios como esse, lavando com substâncias que são químicas, né, que não são apropriadas para o ambiente ali, lavando e deixando restos de comida, seguir o fluxo do rio, que também não é correto, né? Isso também traz uma devastação do meio ambiente, poluidor das águas que você vai entrar, ou que o seu amigo, ou que alguém que você não conhece irá entrar numa cachoeira logo abaixo, né? E o que a gente vem tendo muito problema também, é a superlotação de trilhas, né? Eu vejo aqui em Minas, eu posso dizer por aqui, no momento agora da pandemia, os parques estão atuando somente com 75% da capacidade, pelo menos aqui na região da Serra do Cipó. Não está superlotando, mas infelizmente isso acontece. Eu vejo muito no Rio de Janeiro acontecendo, Pedra da Gávea, do Telégrafo, tendo muitas pessoas, não sei agora como está sendo, mas tendo pessoas demais, e isso vai trazer uma degradação. Como a Areta falou hoje na palestra mais cedo,
um pouco de pessoas ali já trazem, só da gente estar lá já traz uma degradação, imagina uma superlotação de trilhas, né? E o que é o lixo? Aí nós vamos entrar mais nessa parte do que as pessoas deixam no ambiente voltados mais para o lixo. Lixo é todo e qualquer resíduo sólido produzido por atividade humana, né? E o que esse lixo traz? Independente se ambientes outdoor e em ambientes de grandes centros urbanos. Mau cheiro, poluição visual. Imagina você chegar naquela montanha linda que você demorou para poder conquistar, chegar lá e tá sujo, né? Tá imundo, como a Areta também falou. Você chegar, pisar, olhar para baixo, um cocôzinho lá, né? Você demorou tanto para poder chegar ali, você se empenhou, você se preparou, né, para poder chegar ali e ter uma poluição visual. E ali, isso é muito pessoal, mas imagina para o ambiente, né? Imagino várias pessoas fazendo isso. Poluição de rios e de solos, além de afetar diretamente a fauna, que é a mais afetada. A flora também mas a fauna é a mais afetada dentro dos ambientes outdoor e com o lixo. Por quê? O bichinho qualquer, né, seja qualquer animal, ele vai estar lá, vai olhar e vai falar, olha, isso aqui é comida, só que aquilo ali é um plástico, aquilo ali é um lixo e aquilo ali é uma casca de maçã, por exemplo, que também não é correto de se jogar, por mais que seja orgânico. E aí a gente vai falar o porquê. Ele vai lá e come aquele lixo. Não faz parte da cadeia alimentar dele e ele pode ter sérios problemas que são irreversíveis e até mesmo, né, ter doenças e até mesmo virar óbito. E pode também, assim como a flora que você vai lá e tira uma planta que pode ser que é endêmica da região, pode estar com um processo de não existir, mas o animal pode acontecer isso. E aí o impacto que isso causa é muito grande, né? Bom, isso aqui é uma imagem da travessia Lapinha Tabuleiro, muito famosa aqui na região também. Faço o convite para vocês virem. Ela reabriu depois de 1 ano e meio. E só que essa imagem é de 2019 e eu não preciso nem falar muita coisa. Está a trilha toda bonita, o ambiente todo legal e uma garrafa de vinho jogada no meio da trilha, né? Então, infelizmente, as pessoas não têm um mínimo de consciência quando se está praticando as atividades com a parte ambiental. Né? Não são todas, claro, igual eu falei, eu acho até que é a minoria, mas infelizmente essa minoria gera impacto, né? Aqui, vou colocar umas fotos para vocês verem. Foto do último final de semana, sábado, no Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto, em Minas Gerais. Um resquício de fogueira ali no cantinho da rocha. É um parque estadual, não se pode fazer fogueiras por lá, não se pode pernoitar por lá, não se pode colocar fogo, né? Essa é uma região, tudo bem? É um resquício de fogueira. Aqui é o Parque Nacional da Serra de Cipó, aonde o incêndio do ano passado destruiu toda essa vegetação. O parque é muito grande e destruiu 75% a 78%. Isso aí são canelas de ema, que é conhecida como a fênix do cerrado. É uma planta que ela consegue se recuperar muito bem e muito rápido de um processo de queimadas, né? E muitas vezes a pessoa vai lá, tá andando numa trilha, vê, nossa, ela tá queimada, então eu posso tirar, eu posso chutar, eu posso fazer, só que ela se recupera muito rápido. Só que não é porque ela se recupera e as outras vegetações não se recuperam tão rápido assim. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui sobre essa parte do fogareiro e da fogueira, a importância de se usar um fogareiro nas atividades outdoor e não a fogueira, ok? Ele tá sem áudio, Pri. Tá sem áudio? Sim. Então aqui deve ser um... Deixa eu ver aqui o porquê. Desconecta o fone. Sim, ótimo, boa ideia. Só um minutinho. Vocês me falam, vou voltar, tá ok? Vocês me falam se deu. Foi? Cada vez que voy a la montaña, me llevo un calentador a gas para poder cocinar mi comida. Es la manera más simple de evitar el uso del fuego. Cada fogón realizado en zonas agrestes es una puerta abierta al desastre.
El fuego está en nuestra cultura, pero no todos lo saben manejar con responsabilidad. Y ahí aparece el problema. Durante los últimos años, se han incendiado miles de hectáreas de bosque por fuegos mal apagados. Usemos la cabeza, usemos calentadores, también responsablemente. Bom, meu áudio retornou, Ju? Só para eu poder saber? Retornou, perfeito. Então, perfeito, que eu coloquei o fone aqui então de novo. Saiu o áudio certinho do vídeo? Tá, eu acho que ela não... Sim? Ah, não, perfeito, porque tem outros vídeos logo à frente, então aí eu já sei que eu vou tirar o fone. Então, né, podemos ver aí atrás que para se fazer uma fogueira tem que ter responsabilidade. Agora, você vai segurar a sua responsabilidade, a sua culpa de ter gerado um incêndio que devasta um parque, seja um parque urbano, né? Independente de onde seja, você vai levar essa culpa consigo, né, para o resto da sua vida, de ter queimado o lugar que você frequenta, o lugar que você gosta, que seus filhos gostam, né? Assim mesmo como a sujeira, não, né, o lixo, não tem necessidade alguma de se jogar uma garrafa PET ou uma lata de cerveja em ambiente que não era nem para se ter cerveja, né, sendo tomada no ambiente de trilha, de longa distância, não é o ideal, né, mas infelizmente as pessoas fazem isso. Aqui no caso, uma placa de um parque, se não me engano, no estado de São Paulo, um parque não estava aberto ainda para a população. Vândalos entraram no parque que já estava todo sinalizado e quebraram a placa, né? Infelizmente isso acontece. E aqui é a foto que eu falei, que está escrito aí Zé da Égua. É um famoso Zé da Égua, me desculpa a palavra, mas é um famoso Zé da Égua mesmo, escrevendo numa rocha, sem a necessidade de riscar. Abaixo dessa escrita ainda tem algumas outras marcações e é completamente desnecessário você frequentar um local para fazer isso, né? Aqui, à direita, é uma foto que eu peguei de um conhecido que tem um projeto que chama Mantiqueira Bem, e ele mostrando a quantidade de lixo na região da Serra da Mantiqueira também, que vem sofrendo muito com tudo isso, com incêndio, com degradação, com fezes na região, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, e à esquerda é a famosa Pedra do Telégrafo, se não me engano, eu não conheço pessoalmente, mas é uma foto que é relativamente recente, mostrando a quantidade de pessoas, a superlotação na trilha, que, infelizmente, aí pode trazer uma degradação ambiental e ainda colocar em risco as pessoas que praticam, pois elas estão ali não somente para poder curtir a aventura e passear um pouco, ver a natureza, elas estão ali muitas vezes somente por conta de uma foto. Elas frequentam um lugar para poder tirar uma foto, forma-se uma fila, tem o risco, porque é um lugar de grande altitude, né, com relação ali ao nível do mar, ali as pessoas podem cair, sair rolando em uma superlotação desnecessária também. Aqui mais um videozinho, vou tirar o fone para vocês verem, sobre esse ato de deixar os resíduos na montanha. Este videíto es para vos, amigo. Te encanta disfrutar la naturaleza y comerte un rico alfajorcito cada vez que paras a descansar. O para vos, querida, con tanta gripe dando vueltas, te la pasás sonándote los mocos. Y también para vos, que estás viendo esto en redes, que la verdad es que siempre que salgo a la montaña encuentro tu basura tirada en cualquier lado. A ver, pongámonos de acuerdo. Si cada vez que salimos a disfrutar los entornos naturales vamos a dejar todo lleno de residuos, no le damos ni media chance a lo poco que queda sano de nuestro planeta. Así que cualquier tipo de material, pongámoslo en bolsas y de regreso a la ciudad. No nos olvidemos de los residuos orgánicos, que tampoco forman parte de los ecosistemas que frecuentamos.
Bom, mais um vídeo, né? Inclusive, depois, quem não conhece ainda, busca conhecer sobre o acesso PEN-N. É algo bem legal que fala sobre o mínimo impacto, né? Aí, no caso, está em espanhol, mas que fala sobre o mínimo impacto, que é algo que a gente tem que realizar, né, passarmos a ter consciência, porque daqui a pouco não tem trilhas mais, ou por serem fechadas por conta da degradação, ou por ninguém estar conseguindo frequentar, porque tem lixo demais, né? Só mostrando para vocês um pouquinho, para vocês terem ideia do tempo que se demora para poder ter uma decomposição de um lixo no ambiente. Casca de fruta, que todo mundo acha que é tranquilo. Ah, estou fazendo a trilha aqui, é tranquilo eu deixar a casca da maçã, da banana, porque é orgânico. Não, não é tranquilo. Você pode estar desequilibrando toda uma fauna ali. Você pode estar desequilibrando com uma casca de fruta, ou ter alguma semente, está desequilibrando e colocando uma planta ali para poder crescer em um ambiente que não é a dela. Então, o ideal é que você não jogue, carregue as suas cascas de fruta, coloque na mochila e retorne com elas. Papel, que o papel higiênico é muito utilizado na montanha, as pessoas simplesmente jogam, descartam e não retornam com ele, de 3 a 6 meses. O pano, muitas vezes a pessoa esquece a camisa, ou esquece o eco-head, esquece o boné, e tá, esqueci lá, não tem problema não, eu compro outro. Mas traz uma degradação e ele se decompõe de 6 meses a 1 ano. Chicletes, que é algo que às vezes as pessoas sempre têm também, em 5 anos. Filtros de cigarro, que eu tenho observado, tem tido uma quantidade bem menor de filtros de cigarro em trilhas, mas também de 5 a 10 anos para poder se decompor. Tampa de garrafa se acha muito, infelizmente, 15 anos. Madeira pintada, no caso, por exemplo, da placa que estragou, que foi degradada, né, que o parque colocou para fazer a demarcação, tem que ser tirada de lá também, né, porque ela vai ficar lá 15 anos para poder se decompor. O nylon também, mais de 30 anos. E só vai aumentando a quantidade de tempo que vai demorar para esse material ser decomposto, né? Sacos plásticos são muito encontrados, mais de 40 anos. Latas de conserva, 100 anos. Alumínio, 200. O plástico, aí a gente dá aquele salto, né? 450 anos, é um dos mais encontrados nas trilhas também. Eu já encontrei fralda descartável e eu já tive uma semi-briga em um parque por conta de uma mãe tá deixando fralda descartável lá na beira de um rio. E olha só, olha quanto tempo que vai ficar lá essa fralda, né? Ainda bem que ela pegou. Garrafas de vidro, pneu, garrafas de plástico e borracha, todos eles tempo indeterminado, não se sabe. Se não se sabe, é porque geralmente se tem isso por lá, não se sabe quanto tempo que está e quanto tempo que isso vai demorar para se decompor. Hoje a Areta estava falando, né, sobre o Everest, é algo incrível, acompanhei todo o processo dela, de começar a querer ir para o Everest até chegar por lá. Ela teve com um Belo Horizontino lá, o Gustavo Ziller, que nos representou lá. E a atividade humana vem realmente trazendo a degradação desses locais. E um desses locais está bem na Serra da Mantiqueira, bem pertinho de todos nós. É um lugar que é uma das trilhas, das travessias mais difíceis de serem realizadas aqui. O nível de dificuldade dela é muito grande. E, infelizmente, você chega lá e encontra, mais uma vez, lixo. As fezes lá, Pico dos Marins também, Itaguaré, muitas fezes. Infelizmente, no local que você vai... Muitas vezes vai montar a sua barraca para poder acampar, vai sentar para poder comer e você está do lado de toda aquela sujeira que pessoas que não têm o mínimo de noção estão deixando para trás. Além dos incêndios, que tem acontecido muito por lá também. O Everest eu vou falar para vocês de um projeto muito legal, mais para frente, mas o Everest está tendo, e teve, né, remoção de toneladas de lixo lá, e tem todos os anos. De lixo que é deixado, de barracas que é deixadas, infelizmente até muitas vezes corpo de pessoas que não conseguiram realizar, não conseguiram voltar, infelizmente, né, acabou virando um cemitério e acabou virando um lixão por lá.
Aqui não tem uma foto de oceano, mas a gente sabe também, por mais que eu não tenha o contato, a gente sabe o quanto os nossos mares, né, e oceanos estão sofrendo com os diversos tipos de lixo e o quanto a fauna vem sofrendo com isso. Atualmente até tem rodado nas redes, né, sobre imagens sobre os bichinhos lá, coitados, com máscaras grudadas no pescoço, né, tem os anéis de garrafa também. Então, não é só no ambiente de montanha que a gente vem sofrendo degradação. Essa degradação, ela é geral, infelizmente. Essa aqui é uma foto e tá com pouco lixo aqui. Isso aqui é uma foto do Everest, da temporada anterior a essa que teve, e tudo isso aí é lixo, inclusive as barracas, e isso tem ficado por lá. Infelizmente, é uma das montanhas, né, a montanha mais alta do mundo, um dos lugares de mais difícil acesso, né, em questão de trilhas, tem ficado largado e deixado de lado nessa parte. As pessoas têm realizado as suas, né, atividades e, infelizmente, deixando todo esse lixo para trás. E com tudo isso, depois de mostrar, né, muita parte ruim de tudo, a gente para e pensa, né? Lixo demais a natureza, o que nós, como frequentadores, como educadores, né, da educação física, ou do turismo, ou do meio ambiente, todos os educadores, todos os frequentadores, trilheiros, aventureiros, né, o que a gente pode fazer para poder mudar isso aí? Né, para poder nós mudarmos as nossas atitudes, porque a gente sempre pode, né, mudar, e fazer com que as pessoas vejam que essa mudança é o melhor caminho, né, que o caminho realmente é a da consciência ambiental, e isso sempre vai passar pelo Leave No Trace, que seria, vamos colocar no português aqui, o mínimo impacto, o não deixe rastros por onde você vai, né. O Leave No Trace tem 7 pontos. Eu vou falar para vocês desses 7 pontos, que seria, o primeiro, planeje e se prepare, aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Eu vou fazer uma trilha, tá? Eu sei qual é a trilha, eu sei como chegar até ela é fácil, moderado ou difícil para saber se eu vou dar conta de fazer. Tem sinal de celular? Não tem. Eu tenho GPS? Quais são os riscos? Isso tudo faz parte do planejamento e da preparação. Além do que é importante você saber, né, sobre o clima e a previsão do tempo. Aqui até uma foto minha onde mostra o planejamento que você tem que fazer para você ir até o local, se é em tempo quente, se é em tempo frio, se é tempo de chuva, se é tempo seco, né, quantos dias serão, isso tudo faz parte do planejamento. Você tem que saber se localizar bem, porque senão você vai dar trabalho, né, para os órgãos públicos, aquela relação do spot. Até brinco muito com um amigo meu que o spot é uma das melhores coisas que inventaram, mas tem gente que atualmente tem usado aquilo ali como um broche, não sabe utilizar da forma correta, né? A gente brinca até com spot broche. Você tem que sempre estar em grupos pequenos, você tem que sempre saber quais são os riscos que você irá correr, você tem que saber qual que é a sua condição física, né, o condicionamento que você tem, a sua experiência para tal atividade. Muitas pessoas, por exemplo, vão fazer a Serra Fina sem ter ao menos um contato com o hiking, né, com o bate e volta, e vai fazer a Serra Fina e o que acontece? Não dá conta, se machuca, não tem preparo para aquilo ali, e acaba gerando tragédias que infelizmente acontecem. Tragédias acontecem com todos, os preparados e os não preparados. Só que a diferença é que as pessoas que já estão preparadas para aquilo ali, ela vai tentar sair daquilo ali da melhor forma possível. As que não vão se desesperar e não vão saber, né, o que é que pode acontecer. A parte 2 do Leave No Trace, né, que seria caminhe e acampe sobre superfícies duráveis. Aqui só voltar aqui, isso, que seria, você vai sempre se manter na trilha que já é existente, para evitar o pisoteio de trilhas que não existem e você degradar a flora do local, a vegetação. Você vai acampar somente em locais pré-estabelecidos, aonde o mato já está baixo, aonde você não precisa cortar o mato, e aonde você pode acampar de forma regular. Muitos parques não podem acampar e as pessoas acabam acampando por lá, sendo que é proibido, né?
O correto é não alterar nada da vegetação e nada das pedras, né, das rochas. Muitas pessoas vão acampar e fazem valas em volta da barraca, para se for o caso de chover, não entrar água. Tudo passa no primeiro tópico, que é o planejamento. Você tem que saber onde monta a sua barraca, você tem que saber a época do ano onde você vai estar. Se você for colocar a sua barraca na beira de um rio, você tem que saber que está em época de chuva e esse rio pode subir até aquele local, pode gerar um acidente horroroso e mais lixo na natureza, porque sua barraca vai embora, vai ficar lá degradando. Então, sempre acompanhe as trilhas que já são pré-existentes. Igual no vídeo aqui, também nesse último final de semana. Acompanhe sempre a trilha que já existe, tá ok? Vou deixar o vídeo primeiro. Deixa eu ver. A trilha no Parque Estadual, né, do Itacolomi. E essa garrafa aqui, do mesmo jeito que ela veio, ela tem que voltar. Ela não tem que ficar aqui, ó, jogada no chão, igual muita gente deixa, não. Então, pessoas que fazem trilha por aí, seja em qualquer lugar, passem a ter um pouquinho mais de consciência e saber que tudo que você traz, você retorna com ele. Tanto a garrafa, o PET, inclusive vimos lata de cerveja aqui, que não é algo legal de se tomar fazendo trilha, né? E papel higiênico, plástico, subiu com ele e voltou com ele. Tá bom? Então, só um minuto. Bom, falando um pouquinho, né, sobre esse aspecto do Live No Trace, que é o cuide do seu lixo. Você tem que cuidar do seu lixo. No caso, aquele ali é o meu shit tub, que é esse aqui. Ele já está mais, né, estilizado aqui, com a bandeira de Minas, inclusive, né, você pode estilizar o seu. Mais para frente vou ensinar para vocês como confeccionar, é algo super fácil, mas aí, essa parte do Live No Trace é o que a gente tem falado todo o tempo, traga seu lixo de volta. Utilize o shit tub, que é algo que vem sendo cada vez mais necessário. Tem outras formas também de se usar, né, de se retornar com o seu lixo, tem equipamento, tem outros implementos, como a City Summit já tem um saquinho próprio para se colocar lixos e fezes. Então, assim, o shit tub é porque é uma maneira barata de se fazer e é bem bacana, né, de se ter. Então, é algo mais viável, né? Muita gente faz xixi, cocô no ambiente e cava, né? Porque até pode-se fazer isso. Só que, por exemplo, em regiões onde você está em montanha, como que você vai escavar um solo, sendo que é rocha pura? Como a Serra Fina, por exemplo. Não tem como você cavar. E a quantidade de pessoas que vão estar por lá vai o quê? Só colocando mais fezes, mais fezes, mais fezes. Então, o problema maior de fazer, de enterrar, né, e fazer, porque na montanha isso é bem difícil. Tem outros lugares que pode se fazer isso, né, mas sempre tendo a ideia de que você tem que andar pelo menos 60 metros dos cursos de água, né, 60 metros do seu acampamento, né, cavar de 15 a 20 centímetros um buraco, aí com a parzinha própria, né, ou não, e você tem que tampar aquilo ali, e o papel higiênico não pode ficar lá dentro do buraco, não, você tem que enviar, pega uma sacolinha, um saquinho de ziplock, coloca lá dentro, já deixa escrito lixo, você sabe que aquele ali é seu lixo. As fezes vão se decompor ali, mas na montanha, onde, igual na imagem aí ao lado, é pedra pura, rocha pura, isso não tem como, né, você cavar numa região dessa. Então, você tem que ter muita noção do local que você vai, mais uma vez, voltando à preparação. Você tem que saber o lugar que você vai estar, né, frequentando. Além de não utilizar o sabão, né, usar sabão orgânico, né, usar sabões biodegradáveis, tem hoje já shampoo em barra, condicionador em barra, sabão, detergentes, tudo biodegradáveis que não vão atacar o meio ambiente como se fosse o não biodegradável, né, e não pode jogar... Sim. Desculpa te interromper, Claro. mas já é 9h05, e aí eu ia pedir para você dar mais uma acelerada aí. Uhum. Pode finalizar, né, tudo que você preparou, mas tentar dar uma acelerada para que a gente deixe um tempo também para as perguntas, para algumas Tá, ok. interações com o pessoal aí.
para que a Tá gente não ótimo. extrapole muito tempo. A gente tem aí pelo menos 5, 10 minutinhos, né? A mais, só que vamos tentar não extrapolar muito tempo. Tá, beleza, então. É porque a parte do SheetTub que vai mostrar é uma oficininha de uns 11 minutos. Então, vou dar uma aceleradinha nessa parte aqui, tentar fazer em 1 minuto. E aí a gente já segue para como confecciona, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá bom? Então, vamos lá, então. Seguindo, Leave No Trace, não deixar rastros e deixar o que encontrar, né? Não retirar as plantas do local, evitar construir qualquer tipo de estrutura e deixar para que os olhos registrem o que você consegue registrar, né? E através das fotos também, que é o caso do que eu fiz aqui, né? Evitar fazer fogueira, que é algo que a gente já disse, né? Utilizar sempre fogareiro, aí no caso da esquerda, eu estou utilizando fogareiro para poder cozinhar, não precisa de fogueira. O vídeo à direita é mais uma vez da queimada que teve na região da Serra do Cipó, né? Para mostrar para vocês como que realmente isso degrada, e nesse caso aqui a vegetação. Só um minuto. A vegetação já tinha se recomposto um pouco, e mostrar a foto do meio, que é o Forte de Brumadinho, aonde a mata de cima e a de baixo, que vocês verem queimada, em cima está da forma normal, embaixo está com a queimada. E essa foto tem 2 semanas de diferença nela. Eu fiquei sabendo sobre a queimada, eu queria ir lá registrar, infelizmente queria ir lá ver, né, e praticamente chorar, né, porque é isso que a gente faz. Mas é isso que acontece. Respeitar a vida selvagem, né? É importantíssimo. Você não tem que ficar chegando próximo, tocar os animais, né? Para você evitar os ataques. No caso, esse aqui eu estava com uma distância adequada para se ver uma jararaca no seu caminho normal, durante a trilha, né? Então você vai tentar fazer o mínimo de barulho possível e seguir o seu curso, não alimentar os animais e só seguir o fluxo, tá ok? Ser cortês, né, com as pessoas, manter o silêncio durante as trilhas, deixar livre de qualquer vestígio, né, para os próximos frequentadores que vêm, deixar as porteiras, né, da maneira que encontrou, porque muitas vezes a pessoa passa e não fecha, ou fecha e não deixa da forma que encontrou, né, não entrar nos terrenos sem a permissão e tratar os moradores locais, né, com cortesia e respeito, e valorizar sempre a economia deles. Isso é o Leave No Trace, né? É o que a gente convoco vocês a lerem um pouco mais sobre, um pouco mais a fundo. Aqui eu coloquei só alguns tópicos dentro do set, né, para vocês saberem. E agora vamos falar sobre o SheetTub. Bom, é uma oficininha de 11 minutos a 11h30, que vocês vão ver, eu explico um pouquinho, é um pouco delongado, mas aí tentar não delongar demais, só para vocês assistirem, tá ok? Vou passar aqui. Vou passar esse vídeo, que é um vídeo também do Acesso PENEM, convido vocês a acessarem lá o site para poder ver esse videozinho também, tá bom? Já vou direto para a oficina só por conta do tempo. O SheetTub. Você não vai gastar muito dinheiro para poder fazer o SheetTub. Numa média, entre 25 a 30 reais no máximo. Creio que muito vai depender muito da situação de você, tá? E os materiais são muito... Ju, só um minuto. Você acha que acho que não tá rodando direitinho, né? Como é que tá o áudio aí? Ele tá dando umas travadas. Ele tá no YouTube? Como é? Ele tá no YouTube? Não, ele não tá no YouTube, mas eu posso tentar colocar ele de outra forma aqui fora do PowerPoint, de repente ele roda. Não, normalmente vídeos, a melhor forma de rodar é mandar o link no chat. Entendi. Eu vou fazer, se vocês não se importarem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a apresentação aqui e vou abrir de novo, porque talvez, pode ser pelo tempo que ela já está aberta, porque eu fiz esse teste antes e deu certo. Ou também a sugestão que eu ia te dar é você tirar o áudio e você vai explicando. Só um minuto, que eu estou sem fone aqui, eu não entendi, pode falar? Ou também tirar o áudio do vídeo e você vai explicando. Sim, eu posso explicando, então. Então, também tem legenda. Tá, tem legenda. Tá ótimo. Tem legenda aqui também, então eu vou explicando. Para vocês aqui. Então, esses aí são os poucos, né, elementos para poder fazer
um sheet tub, não é nada, né, muito difícil de se conseguir. No caso aí é o cano, né, o PVC de 100 milímetros, qualquer depósito, em qualquer cidade, em qualquer local, né, você vai achar. Você pode fazer ele menor um pouco, né, no caso aqui deste e do meu, eu fiz um pouquinho maior, pensando em 2 pessoas, né, mas pode ser um pouquinho menor, não tem problema algum, tá? Vou mostrar aí, após o cano, porque acho que não tem nenhuma informação. É importante ser de 100 milímetros, tá? Cal virgem, algo que tem sido cada vez mais difícil de se encontrar no mercado. Aqui em BH, por exemplo, eu não consegui encontrar em depósitos, Leroy Merlin e tal, mas no Mercado Livre se encontra. Para poder fazer as tampas, né, para poder fechar o sheet tub, é importante ter os tampões, que tem que ser para cano de 100 milímetros, porque muitas vezes a pessoa compra um milímetro menor e não consegue fechar. Para poder colar uma das extremidades, é importante ter esse adesivo plástico, que tem que ser próprio para cano PVC, tá? No caso da cordinha, né, ou um paracorde, para quem já tem, é legal ter para você poder colocar e acoplar ele na sua mochila. Porque muita gente leva o sheet tub dentro da mochila. Eu não aconselho justamente por conta de espaço. Se você tiver numa incursão aí de um trekking de 3 a 4 dias, não fica bem legal. As folhas de jornal é extremamente necessário e faz parte, muita gente não leva. O povo geralmente acha, a galera acha que faz o cocôzinho lá dentro do tubo, direto, e não é. Na verdade, você faz ele no jornal, vou explicar um pouquinho melhor aí como é que é feito. Você faz em cima do jornal para enrolar e colocar dentro do tubo. E aí é importante ter as sacolinhas de supermercado famosas aí, né? Fáceis de serem encontradas, qualquer saquinho plástico para poder você colocar esse jornal dentro e colocar dentro do sheet tub. Nesse caso aqui, eu posso até dar uma adiantadinha, porque é mais mostrando o processo, né, de como é feito. Você corta isso num depósito, você consegue já pedir para poder cortar no tamanho, ou se você tiver uma cegueta em casa que corte, né, o cano PVC, já resolve. Aí eu tô mostrando um pouquinho mais com relação ao tamanho. Muitas pessoas andam com um sheet tub maior, porque são guias de montanha que levam pessoas e acabam utilizando um só para essas pessoas. Mas tem locais já aqui no Brasil, no Parque Nacional do Itatiaia, cada pessoa tem que estar portando pelo menos um sheet tub, senão você não consegue fazer a trilha, você não entra, tá? Você acoplou, né, dentro, vai colar, na verdade vai colar antes de passar a cola anteriormente, vai colocar o tubo, né, vai passar a cola por fora do tubo também, porque essa parte, ela não pode soltar de forma alguma, né, porque justamente se soltar vai ser um problema, né, a parte de cima é a parte que você vai abrir, então ela necessita soltar, né, inclusive está tudo aqui dentro, você vai deixar tudo aqui dentro mesmo. Isso é o que eu vou mostrar aí, que é a parte de você colocar, né, todas as coisas dentro, porque muita gente não sabe que coloca tudo dentro do tubo. Tanto antes de você, né, de você utilizar, principalmente, quanto depois. Só que depois, dependendo, né, se for enchendo, aí talvez você vai ter que colocar o cal, né, fora. E aí é importante tomar muito cuidado com o cal, porque ele é completamente abrasivo. Tá? É algo muito perigoso de se manusear, muitas vezes as pessoas também utilizam luvas plásticas, né, ou luvas de látex para poder, é justamente o que eu estou falando na hora, para poder manipular o cal, porque é algo que, já tive amigos que foram utilizar o cal lá, um veio brincar, bateu a mão, pegou no rosto, teve queimadura de 3º grau, por conta do cal virgem, e isso durante uma trilha, então num ambiente que você já está, né, distante de tudo e que vai precisar de um socorro maior ali por conta, precisaram de um socorro maior. Nesse caso, ativar o spot foi interessante, foi o que eles fizeram. Deixa eu só dar uma adiantadinha aqui, Ju, só para não tomar tanto tempo. Aqui mostrando que a parte de cima é móvel e que, obviamente, não se pode colar, né? Vou aqui para a parte de como fazer. Tá, você tá lá, tô na trilha,
preciso, né, utilizar o banheiro. Uma dica legal para poder se utilizar o banheiro é você combinar com o grupo que você está e com as demais pessoas lá de ter um lugar próprio para o banheiro. E de tendo esse lugar próprio para o banheiro, você usar uma fitinha ou algo do tipo para poder mostrar, ó, tá ocupado, não vem aqui não. Para poder não ficar gerando muito impacto, justamente pisoteio de matas por todo canto. Você combina um lugar, vai lá e todo mundo utiliza o banheiro lá. Chegou no banheiro, pegou a folha de jornal, né? Você vai colocar a folha de jornal no chão, vai sentar, fazer as suas necessidades, né? As pessoas às vezes têm vergonha de falar, né? Até é engraçado falar disso, mas as pessoas têm vergonha de falar que fazem cocô, que vão ao banheiro e tudo mais, isso é um natural do ser humano. Dificilmente você não vai fazer isso numa trilha que você está lá por 2, 3, 4 dias. Você vai necessitar fazer isso, né? É o natural, é o saudável, né? Então, você vai lá, aí eu simulei com a meia, não reparem, né? É só uma simulação. Vocês vão lá, vão fazer o cocô, vão abrir o cal com cuidado, pelo amor de Deus, com bastante cuidado. Se achar que é mais seguro utilizar as luvas, utilize as luvas. Não pode ter dó para poder colocar o cal, para poder sobrar mais e tudo mais. Aí o ideal é você calcular uma quantidade pelo número de dias que você vai estar ali. E a gente conhece o nosso corpo, né? Quando a gente conhece o nosso corpo, né, que é uma dos preceitos da educação física, a gente conhecer o nosso corpo, a gente sabe como é o funcionamento do nosso intestino. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia. Então, o correto é cobrir tudo, evitar encostar no pó, de preferência, se quiser pôr uma luva, pode colocar. Vocês irão enrolar, né? Tomando cuidado tanto com o cal, tanto com a mão para não sujar, né? É o ideal ter sempre um álcool gel. No caso aí não tem um álcool gel para poder passar na mão. Hoje em dia todo mundo tem álcool gel, não tá nada muito difícil. Anteriormente era um pouquinho mais difícil, né? Você vai pegar, colocar dentro de uma sacolinha plástica para poder descartar. E aí eu vou vir e vou falar algo muito importante para vocês aqui enquanto vou mostrando. Quando a gente fala de mínimo impacto, a gente não fala de mínimo impacto somente na natureza. A gente fala de mínimo impacto também dentro das cidades. Por quê? O sheet tub, você vai usar por diversas vezes. Mas o cocô, o jornal e a sacolinha plástica também são lixo. Então, muitas vezes a gente não deixa na natureza, que é o certo, que é o correto, né, o ideal. Mas quando chega aqui, a gente também tem que saber a forma melhor, pensando no mínimo impacto para poder descartar isso também, né? Então, isso aí é um ponto até bem questionável das pessoas do mundo da trilha. Falam, tá, vamos usar o sheet tub, vamos pensar no mínimo impacto, mas e quando eu chegar? Eu vou ter que jogar isso no lixo, vai virar, é um lixo, não deixa de ser um lixo. Só que aqui a gente tem locais que já são, o lixo pode ser destinado e na natureza não é o lugar de destinar o lixo, né? A gente já falou bem, né? No caso aqui, confeccionado o sheet tub, algo super fácil. Falei aí do tamanho, né, do sheet tub e de colocar ele dentro da mochila. Tem pessoas que praticam trekking light, que é o trekking que você vai utilizar mochilas de no máximo 35 litros e acaba não cabendo na mochila, porque você tem que carregar a barraca e tudo mais. Então, o ideal, né, o que seria bom, e é o que eu faço, é utilizar a cordinha. Colocar a cordinha para poder amarrar, faz uma alcinha. É bom você entender um pouco de nós básicos, né? Aí principalmente quem é da escalada vai saber muito bem. Mas utilizar algum nó básico ali, eu fiz um nó direito, na verdade, fiz para poder prender, só para poder demonstrar para vocês. Você pode pegar, colocar um mosquetão, acoplar na mochila pelo lado de fora, né? Pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Lembrando que, se tiver na horizontal, tomar cuidado para não soltar a tampa e vocês não terem problema caindo as coisas pelo chão afora, né? Mas é isso. Basicamente, é o cano PVC, né? Com 2 extremidades abertas, 2 tampões, onde você tem que necessariamente ter o cal virgem, e é algo importante esse cal virgem, porque ele vai secar as fezes. O cal não é à toa, ele é para poder secar as fezes e não dar odor. Se você não joga direito, pode gerar algum odor.
fezes gera gases, né? Então ele também tem a tendência de diminuir um pouco dos gases por poder tirar um pouco do líquido. Então é importante jogar bastante cal. E é isso. Carreguem para suas aventuras. Eu até comento um pouquinho para frente. Opa, perdão. Comento um pouquinho para frente. Vou até tirar aqui já para colocar nos projetos. Comento um pouquinho para frente sobre a utilização no Parque Nacional do Itatiaia, que o uso é obrigatório para as travessias Rui Braga e Rancho Caído. Se você não tiver com seu amiguinho aqui, ó, seu chit-tub, você não consegue fazer a travessia, você vai deslocar muitas vezes de outro lugar do país para poder fazer e não irá conseguir. Né? Então, com relação ao chit-tub, é isso. Aqui eu mostro alguns projetos sustentáveis, né, que é o Mantiqueira Bem, que eu até comentei que é de um amigo, que é uma campanha educativa da região da Mantiqueira para poder trazer essa conscientização da preservação, né, do ecossistema, porque ela está numa região de Mata Atlântica que é uma das mais degradadas do mundo e da América Latina, né. Everest Sustentável, que é um projeto incrível, falo para vocês conhecerem, buscarem na internet, que eles fazem retirada de todo o lixo e a conscientização, tanto dos Sherpas, que são pessoas locais, quanto das pessoas que são turistas e que vão realizar a atividade, né? Use Bob, agora sou eco, trabalha com cosméticos sustentáveis, né? Para que utilize ingredientes que não são tóxicos, são veganos e as embalagens são biodegradáveis. Então, você pode utilizar nos locais e você não irá poluir até por conta das embalagens, né? E a Nos Alpes, que trabalha com camisetas, né, de montanha, de trekking, viagem, com material já pensado também no meio ambiente, né, na sustentabilidade, com material que é um algodão e um dry fit, que são biodegradáveis. Aqui uma frase que eu acho muito importante e muito bacana do Chico Xavier, e que todo mundo deveria pensar, que o ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja, e é isso que eu quero trazer para vocês, a consciência do Leave No Trace, a consciência de se praticar as atividades, de difundir as atividades, como profissionais de educação física, de levar as pessoas para a montanha, para a trilha, para o oceano, para a pedra, né, onde quer que seja, porém com essa mentalidade, essa consciência. E é isso, essa plaquinha aí é da última trilha que eu fiz no sábado, e ela diz tudo, eu nem preciso, né, falar muita coisa, não. Simplesmente conservem os lugares que você frequenta, os que você não frequenta, mas que você sabe que tem uma vida animal, uma fauna, e que os nossos filhos, né, e as gerações futuras necessitam dessa conservação. E é isso, conserve sempre, respeite a natureza, vão para as trilhas com a consciência ambiental em dia. Obrigada, é isso. Ai, que legal. Os comentários do pessoal aqui no chat demonstram o quanto que foi especial sua fala, Pri. Eu tinha certeza disso, quanto que seria sensacional, assim, realmente veio tudo ao encontro da temática desse evento, né, que esse ano é justamente educação ambiental, e as tuas reflexões, elas ampliam muito essas questões, né, de como a gente deve se comportar, e essa semana eu ainda estava fazendo uma palestra, mais ou menos nessa direção, para condutores do Senac, aqui tem um curso de condutores, em nível local, regional, nacional e internacional. Acho muito legal esses cursos que tem aqui no IFSC também, que é o Instituto Federal. E eu estava ainda comentando com eles o quanto que é importante nós, aqui como profissionais, difundirmos isso para as pessoas, né? Para que essas pessoas também se tornem multiplicadores dessas informações. Então, quanto mais isso se tornar rotineiro aqui entre nós, que estamos no dia a dia, na aventura, que estamos incentivando as pessoas a irem, essas pessoas também propagarão para outras. Justamente. Então, essa questão mesmo do chit-tub, nossa, foi fantástico, foi muito didático a forma que você explicou, que você ensinou, mostrando que é algo tão fácil de fazer e é algo que contamina, né, Pri? Eu fiz um curso no passado, e nesse curso a gente aprendeu a fazer, e é bem isso que você falou, no começo a gente tinha vergonha, na hora que o professor estava explicando, todo mundo já ficava com receio, aí nas primeiras vezes da gente ir no banheiro, a gente ficava ali com vergonha, depois no final já estava todo mundo, um zoando o outro, já sei, você está indo agora, né? Então já ficava essa coisa assim,
e a partir do momento que isso se difundir mais, vai ser muito normal, as pessoas vão para uma trilha, para um acampamento de 2 dias e vão levar sem esse preconceito, sem essa vergonha que ainda tem, né? Então, realmente, cabe a nós aí difundir realmente essa ideia e fazer com que isso seja super natural. Justamente, a gente tem que desmistificar algo que é o natural do ser humano, né? O natural da gente poder fazer. Se a gente está querendo estar em uma atividade outdoor, é claro que a gente vai ao banheiro, né? E as pessoas têm vergonha, as pessoas, né, se limitam ali e acabam pela vergonha, pela falta de conhecimento do quanto aquilo ali pode degradar, acaba fazendo da forma errada. Então, assim, a obrigatoriedade desse parque, por exemplo, do Itatiaia, de colocar o shit tub, né, como uma parte fundamental do seu checklist de trekking, né, é importantíssimo, e eu espero que todos os outros parques, e aí é uma conversa que a gente tá tendo aqui no Parque Nacional da Serra do Cipó, principalmente nas travessias, né, é de implantar a obrigatoriedade do shit tub, de poder colocar isso. Quando você comentou, né, que eles estão obrigando, eu falei, coloquei no chat, todos os parques deveriam obrigar, porque assim as pessoas vão começar realmente a refletir que espera lá, né? Não é bem por aí. Pois é. Não necessitava, né? Se tivesse um mínimo de consciência, se as pessoas tivessem essa consciência, não teria obrigatoriedade, né? Mas, como não tem, eles têm que fazer dessa forma. Tem que ser. Eu não lembro agora qual que é o local, se eu não me engano, é Serra Fina, que eles estavam comentando que os condutores, eles estão tendo que, uma vez por semana, irem lá para retirar as fezes, porque é uma crista, né? Ou eles vão deixar lá e os clientes deles vão ter que passar em cima, e são muitas fezes, ou eles vão ter que perder um dia de serviço. Então, pense, quanto que ele está perdendo naquele dia? 200, 300 reais naquele dia para ir lá recolher as fezes. E aí os condutores estão se organizando entre eles para fazer esse trabalho. É Justamente. triste isso. Pensar que é muito triste. Nível, né? Muito triste. A Serra Fina é a que mais tem sido devastada com essa coisa das fezes, né? É uma região que está sendo devastadíssima. Inclusive, ela está fechado para poder realizar atividade, assim, lá não é um parque, estão avaliando, né, a criação de um parque, eu acho super necessário criar esse parque na Serra Fina, porque as coisas vão se tornar um pouco mais controláveis, né? Mas o que tem que mudar é a consciência. Independente de criação de parque ou não, a consciência que tem que ser mudada. De cobrar ou não, né? Igual aqui, a partir do dia 1º de setembro, tem 3 parques aqui no sul que passarão a ser cobrados em um valor bem alto. Eu considerei bem alto o valor. Então, isso, a partir de agora, vão começar a privatizar vários, né? O Léo, como honrando aqui a mineirice, porque tem vários mineiros aqui nessa sala, o Léo Pereira fez uma pergunta muito legal. Ele questionou qual que é o envolvimento da World Adventure Society nos conselhos dos parques estaduais ou nacionais de Minas Gerais para institucionalização de políticas e práticas de mínimo impacto relacionadas ao uso público destes ambientes. Sim, é uma conversa que vinha sendo muito forte com os parques, independente de quais, os nacionais, os estaduais aqui em Minas. É uma conversa que estava muito forte anteriormente à pandemia, e que chegou a pandemia, tudo decaiu, porque a gente tinha uma sequência de eventos, inclusive marcados em alguns parques, como o Parque do Tabuleiro, como o Parque da Serra do Cipó também. A gente estava com, inclusive, um dos eventos que eu estou até na gestão dele, na organização, é um evento no Parque da Serra dos Órgãos, que seria no Rio, e seria junto com uma ação que chama Mais Verde que Nunca, que é uma ação onde nós iremos fazer o plantio de árvores, e aí de árvores de espécie que tem na região, né? Vai ter esse plantio e tentar fazer isso no maior número de locais possíveis, no Brasil e pelo mundo. Como a OZ é mundial, então já estava se rolando a conversa toda.
né, com os parques e tudo mais. Então, a UOS sempre esteve dentro dessas conversas com os parques para poder tentar colocar essa ideia do mínimo impacto dos frequentadores, né? Só que, infelizmente, a UOS é algo novo, não é algo antigo, é algo novo, né? Então, assim, o nosso assunto, tivemos reuniões, infelizmente, com a pandemia, tudo ficou realmente parado. Agora que nós estamos voltando com as atividades, inclusive o Leonardo, da região de Diamantina, né? Depois eu vou conversar com ele sobre o Parque do Biribiri, que é algo que a gente também está querendo fazer por lá, né? Sobre o Parque Nacional da Serra de Cipó. Sofreu muito com as queimadas, então já conversamos de fazer o plantio das espécies que são da região, né? E a gente tem mais que conversar, né? Tentar implementar isso com os parques, porque muitas vezes os parques, por questões políticas, não têm abertura para projetos assim. Infelizmente, ficam projetos restritos ao ICMBio e ao IEF e não deixam instituições, no caso a UOS, que não tem fins lucrativos, muitas vezes entrar nas ideias e participar um pouco dessa gestão, sabe? Então, é algo a ser conversado, é algo a ser desenvolvido e que a gente está buscando aí agora, né, que a pandemia baixou um pouquinho, pelo menos aqui em Belo Horizonte está um pouquinho mais controlada, a gente está tentando conversar, ter reuniões para poder ver se a gente consegue engrenar novamente e fazer esse evento simultâneo, que é o Mais Verde que Nunca, que inclusive eu convido a todos vocês a participar, vou passar para todo mundo, né, que eu tiver o contato, passo para a Ju, porque até conversando com o presidente da UOS, ele tem super interesse em ter uma conversa maior dos praticantes de atividade de aventura com as pessoas que também são praticantes, mas que estão por dentro dessa parte mais científica da área, né? Então, eu acho até que falta, já até conversei com você, Ju, falta um diálogo entre os dois. Parece que tem algo no meio que não junta e faz um embrenhado de tudo que deveria estar junto, que não está. Né? Então, a minha busca é até muito por isso. Já está mais que convidada para fazer uma live lá na página do CBAA sobre isso, junto com ele, divulgando esse projeto, divulgando essas ações, com toda certeza. Perfeito. Não, perfeito, perfeito. O Léo até falou aqui do Parque Nacional das Sempre Vivas, né, a trilha Transespinhaço, né, que passa por todo o Espinhaço, inclusive começando no Espinhaço Sul aqui até o norte, né, que é bem legal de se conversar para poder a gente tomar essas ações de mínimo impacto, né, e isso vem sido mais atrelado à atividade de aventura atualmente. Infelizmente, porque perceberam que o impacto que estava tendo dos lixos na natureza, a degradação de rochas, fezes, tudo isso que a gente conversou, ele está um pouco mais exacerbado por conta da difusão das atividades de aventura aí para um público geral e que não se prepara, que não busca conhecer e entender melhor sobre a consciência ambiental, que tem que estar dentro de cada um primeiro. Pri, gostaríamos de ficar aqui te ouvindo até 10, meia-noite, com toda certeza, mas a gente, infelizmente, tem que encerrar, até também em respeito às demais oficinas, né? Claro. Que também tinha estipulado aí o tempo. E quero aproveitar nesse momento, antes de fazer os agradecimentos, de convidar a todos e a todas, ficaram várias pessoas para você ver o quanto que estava interessante, várias pessoas permaneceram até agora. Convidar vocês para as programações de amanhã. Então, nós temos aí também o dia cheio, começa às 9 horas da manhã com as comunicações orais e segue dia e noite adentro. Espero que todos tenham assinado, todas tenham assinado a lista de presença. Se alguém ainda não assinou, tá aí no chat, o Humberto acabou de postar. O Humberto e o Vanderlei. E então agora, né, agradeço também a todos e todas que estão aqui conosco e um agradecimento muito especial a você, Priscila, por todos esses compartilhamentos, por todo esse ânimo que você está aqui, mesmo sabendo que, né, está sendo um momento meio difícil, conturbado, está aqui sempre muito animada, sempre disposta a promover a aventura de uma forma realmente amigável com a natureza, né? Amigável aí com o ambiente. Continue com esse espírito. Muito obrigada, viu?
Muito obrigada, Ju. Obrigada a todos do CBA, né? Foi um prazer imenso encontrá-los, pelo menos online, né? Espero que no próximo ano a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Fica um grande agradecimento pelo convite, Ju, a você, porque foi de suma importância para mim estar lá no CBA em Lavras, participando como ouvinte e agora está como uma pessoa que está participando de forma ativa, falando, podendo trazer, né, algumas informações. Isso é um prazer para mim. Quero difundir isso cada vez mais, né, toda essa questão ambiental e tentar fazer essa interligação dessa parte mais prática com a acadêmica. E agradeço a todos que organizaram a CBAA, está fantástico, eu venho acompanhando tudo, e é isso, gente. Espero vocês aqui em Minas, Ju, estou te esperando. Estou esperando todos. Quem precisar de qualquer informação, é só entrar no meu Instagram, não coloquei aí, não. Mas é o Pri _ Suelen, _ só me procurar lá. Precisou de qualquer orientação com relação à Serra do Cipó, essa região mais aqui, a Serra do Intendente, pode contar comigo para poder a gente trocar figurinhas sobre. E fica o grande agradecimento, o evento está fantástico. Parabéns a todos. Pri, vamos tirar uma foto final. Então, tira a apresentação sua, por gentileza, porque aí a Claro. tela fica maior. Uhum. E, Vanderlei, você faz a gentileza de dar um print aí na tela? Quem puder, abre a câmera. Isso, galera. Todo mundo de banho tomado, bonito. Passou perfume, Léo? Isso aí. Quem mais puder abrir a câmera. Vanderlei, por gentileza, se dá o print? Foi? Aí! Eu tenho o meu aqui também, hein? Já está agarradinho. Happy hour, hein? Vai ser sem happy hour. Eu tirei um Vamos print tomar também agora. com o Cheat Tube. Ótimo. Obrigada. Olha a Vamos Marília! agora. Não estava Ajuda aí. vendo a Marília. Onde que vai ser o happy hour, Léo? Onde que nós vamos tomar cerveja agora? Pois é. Na próxima nós vamos tomar com certeza.